Boa noite, pessoal. Boa Vamos noite, lá. queridos. Dia 12 de junho, nesse friozinho pelo Brasil inteiro. Aí fora do Brasil também, a gente tem o Ângelo aqui do Uruguai. Uruguai e Peru, né, Ângelo, também? Já está quase um peruano também. E hoje a nossa conversa é para a gente falar de uma das coisas ah, mais intrigantes que eu gosto do multinível, que parece que é um negócio muito difícil, né? Mas na verdade não é. Ele tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, e hoje a gente vai, deixa eu colocar aqui a minha tela, mas a gente vai, deixa eu fazer até suspense, porque a tela ficou bonita, né? Cadê aqui? Matemática do multinível desvendando a Desvendando a matemática. matemática do multinível, exatamente isso que a gente vai falar, né? Porque na verdade isso se aplica aos pontos de apoio, se aplica aos executivos, se aplica praticamente a todos os tipos de negócio, né? Porque a, a- eu sempre brinco, né? Eu vou pedir para vocês participarem bastante até para a gente começar a espantar um pouco esse frio, pelo menos os dedos mexem, né? Enquanto a gente está teclando. Digita no chat para mim, por favor. Ah, cadê aqui? Vamos lá. Qual é o melhor amigo do homem? Vamos lá. Me ajuda aí. Tem aquele ditado, né, que fala: qual que é o melhor amigo? Quem é o melhor amigo do homem? Quem que é? Digita para mim, por favor, né? Vamos lá. O Ariosto, o cachorro. melhor amigo do homem é o cachorro, né? Eu sabia que ia ter essa É, resposta. sempre tem, mas na verdade é legal da gente estar a Quem mais mulher. acha que é o cachorro, gente? A mulher? Depende, Fabiana, depende. Vamos lá. Mas o melhor amigo do homem, né? Quando a gente fala, eu sempre falo, por que o cachorro? Porque a gente ouviu, né? E a gente tem esse ditado, e a gente acaba repetindo, mas a gente não pensou muito a respeito. Mas quando a gente fala para a realidade do nosso negócio, é muito importante a gente saber que o melhor amigo do executivo de multinível são os números, né? Porque a partir do momento que a gente aprende a entender os números, a gente consegue mudar a realidade do nosso negócio. Isso é muito importante da gente entender. Então, eu vou pedir para vocês anotarem isso, que o melhor amigo do executivo do profissional de multinível são os números. Tá? E eu estou falando isso, inclusive, dos pontos de apoio, estou falando, inclusive, de, de, de qualquer tipo de negócio que a gente possa querer desenvolver. Tá? Vamos falar então aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui, qual que é? Opa, isso. Porque a gente tem que entender que todo tipo de negócio ele tem a sua lei dos números. E quando a gente fala de lei dos números, quando a gente fala da lei dos números, significa que a gente tem que entender como funcionam os nossos negócios, porque você já deve ter ouvido de algum executivo ou de alguém falar assim: eu falei com todo mundo e ninguém quis comprar os produtos. Eu falei com todo mundo e ninguém quis entrar no negócio, né? Já aconteceu com vocês? Já. Na verdade, o que acontece é que a gente não pode pegar uma pequena fração de números, né? Quer dizer, uma pequena amostragem de números e jogar isso como se isso fosse a lei geral, né? É aquela coisa, a pessoa deve ter falado com duas, três pessoas, as pessoas falaram não para ela, o que é mais do que normal nos números, né? E aí ela já explode esse conceito para todo o universo, dizendo que ninguém quer falar com ela. Já recrutei, já falei com todo mundo, não consigo recrutar ninguém, né? E o que a gente precisa entender é que todo negócio ele respeita essa lei dos números, né? Se a gente conseguir identificar os nossos números, a gente consegue dominar o nosso negócio. Então vamos lá,
queria contar uma história para vocês, né? Isso eu aprendi no multinível, apliquei no multinível e apliquei fora do multinível também, e sempre foi verdade, isso dá certo demais. Eu tinha, numa das empresas que a gente trabalhou, eu tinha uma moça que vendia muito bem. Ela era muito boa vendedora, sabe? Uma daquelas pessoas que você sabe que tem o dom para vender. Quando ela falava, o jeito dela falar, a simpatia que ela usava para falar com as pessoas, cativava. Ela falava fluentemente muito bem também, ela encadeava bem todos os argumentos e, assim, de cada 10 pessoas com quem ela falava, ela vendia para 8 pessoas, né? E aí eu tinha outra pessoa da minha equipe que era muito ruim. Pensa numa pessoa que tinha uma capacidade incrível de ser ruim em vender alguma coisa, né? Ela não sabia explicar, não sabia se comunicar direito, e os números dela que eu brinco assim era que de cada 10 pessoas que ela falava, ela vendia para meia pessoa. Já conheceu esse tipo de gente, né? Eu também já fui assim. Mas a pergunta que eu faço para vocês, né? Eu queria que vocês respondessem no chat. Quem que vocês acham que vendia mais? A primeira, que era muito boa em vender, ou a segunda, que era muito ruim em vender? E essa é enquanto vocês vão escrevendo no chat, e essa é uma pergunta que é muito importante da gente entender no multinível, né? Vamos lá, pessoal, vamos. Quem que vocês acham que vendia mais? A que era muito boa ou que era muito ruim, né? Pelo que você falou, a primeira. A segunda que se propôs a aprender. A segunda. Aquela era muito ruim. Legal, né? A questão é por quê? Por quê? Ótimas respostas, né? Por que que a segunda era muito, ela vendia mais? Porque primeiro a gente tem que entender o seguinte, você vai falar segunda, né? Tem que entender o seguinte, que ser bom em vendas não significa ter resultado, tá? Aquela pessoa que é ruim em vendas também não significa que ela tem um péssimo resultado. Porque Não, quando você entende quais são os seus números, você consegue dominar o seu negócio, como a gente falou. Porque aquela moça que era muito boa em vendas, que de cada 8 pessoas que ela falava, de 10 pessoas que ela falava, ela vendia para 8, ela não ia trabalhar todos os dias, porque ela sabia que quando ela fosse mostrar os produtos, ela ia vender, né? Então ela ia uma vez por semana, ia 2 vezes por semana para mostrar produto, e aí acabava fazendo a venda. Aquela que era muito ruim, ela sabia os números dela. Então ela falava com 10, 12, 15, 20 pessoas por dia e todo dia ela vendia alguma coisa, todo dia ela vendia alguma coisa, todo dia ela vendia alguma coisa. Por quê? Porque ela entendeu que não era uma questão como que chama? Não era uma questão de ser boa ou não ser boa, era de ser esforçada. Só que aí tem uma coisa também que a gente fala que é um efeito colateral da lei dos números, é que conforme você vai praticando, você vai colocando, vai fazendo as apresentações, a sua habilidade vai melhorando. E habilidade não é uma coisa que é igual ao dom, que aquela primeira tinha dom, né? E o dom, infelizmente, você nasce com ele ou não nasce com ele. Agora, a habilidade você aprende, pratica, desenvolve, e conforme você vai praticando, você vai melhorando. Então, o que essa moça, a segunda, aquela que era muito ruim, ela começou a perceber é que daquelas pessoas que ela apresentava, de cada 10 vendia para meio, de repente ela começou a melhorar. De cada 10 pessoas que ela apresentava, ela vendia para uma, né? Depois vendia para duas, porque ela começou a analisar também não só os números dela, mas ela começou a analisar o que ela estava falando que estava dando certo e o que ela falava que não dava certo, né?
E de repente ela começou a vender para duas, para três e parou, né? Parou. Ela não tinha aquele, ela não conseguiu vender muito além disso, mas mesmo assim ela vendia muito, porque ela entendeu que se de cada 10 pessoas que ela falasse, ela vendia para três, né? Se ela falasse com 30 pessoas, ela ia vender para nove, entendeu? Então, se ela falasse com 33, ela vendia para 10. Então, o que era importante de entender é exatamente isso. Você já parou para olhar os seus números, né? Você, que é ponto de apoio também, você já parou para olhar como que funcionam os teus números, de quantos clientes cadastrados você tem, né? É, quantos que efetivaram compra realmente nos últimos 90 dias, nos últimos 30 dias? Se você mandar uma mensagem de um lançamento, por exemplo, na tua lista de transmissão, você sabe quanto que você vai vender? Se você tem um lançamento, por exemplo, não os árabes, que os árabes todo mundo sabe que foram muito fora da curva, né? E olha que tem, bom, não vou falar, mas não vou dar mais spoiler aqui, não posso nem falar. Então, e olha que quando a gente, aliás, eu já estava quase dando spoiler. Mas deixa eu voltar. Beleza, estamos falando de entender os números. É muito importante, gente, a gente conseguir ter os nossos números todos organizados, né? Aqueles que são importantes para você. Porque o pai da administração moderna, que é um cara que chama Philip Kotler, não, não, esqueci o nome dele, Philip Kotler é do marketing. Eu já lembro, daqui a pouco eu lembro também. Mas ele falava assim, se você controla, você melhora, né? Porque isso quer dizer o quê? Se você tem os seus números, você consegue analisar os seus números e sempre melhorar. Isso sempre foi comum. Eu venho da indústria farmacêutica, já contei para alguns de vocês, e a gente sempre trabalhava muito em cima de planilha, em cima de número, em cima de estatística, em cima de estudo, né? E quando eu vim para o multinível, eu vi que era uma coisa muito de tentativa e erro. Eu vou tentar isso daqui, deu certo, eu continuo. Eu vou tentar isso aqui, não deu certo, eu paro, né? Vou insistir mais um pouco, vou bater cabeça. E o que acontecia é que a gente perde muito tempo e a gente não consegue aprender direito. Então, quando a gente começa a olhar os nossos negócios, os números dos nossos negócios, a gente começa a entender muito o processo, a gente começa a entender muito o que é importante para a gente. Por exemplo, né? Eu sempre falo com vocês nos pontos de apoio, que é muito importante, é fundamental você ter uma curva ABC do seu estoque. O que é uma curva ABC? Você saber dentro do portfólio de produtos o que vende mais, o que vende menos. 80% do seu faturamento vem da onde? Não é de todos os produtos, é de uma parte dos produtos, provavelmente perfumaria, né? E da perfumaria, quem são aqueles top 10 ou top 20 que não pode faltar de jeito nenhum? Porque não pode acontecer, exceto quando você tem uma explosão de vendas totalmente fora da curva, mas não pode acontecer de chegar no final do mês, época de fechamento, onde você teoricamente deveria ter uma venda maior e faltar alguma coisa da tua curva A, sabe? Não tem como, isso não pode acontecer. Quando eu comecei a trabalhar no multinível, nós tivemos um mentor, que foi o autor do livro GoPro, que é o Eric Worre, e ele falava assim: eu não sei como vocês conseguem gerenciar o negócio no Brasil, porque é tudo muito amador, né? É tudo muito louco, porque aqui comparado com a forma como a gente gerencia as nossas redes nos Estados Unidos, parece que vocês estão tentando acender uma fogueira esfregando pauzinho, esfregando graveto, comparado com o que eles fazem lá, porque lá eles já usam essas ferramentas há muito tempo, né? Então a gente tem que aprender também a olhar esses números. E quando a gente fala de números efetivamente para multinível, é entender para cada quantas pessoas você
apresenta, né, o produto, quantas você vende? Para cada quantas pessoas você apresenta a oportunidade de negócio? Para quantas você cadastra? E de quantas cadastram, quantas efetivamente pagam o kit, entendeu? Porque aí você consegue saber o que falta para você chegar naquilo que você quer, né? Vamos lá. Se eu quiser fazer 10 vendas, para quantas pessoas? Se eu quiser ter, vamos supor, R$ 1.000 por dia no meu ponto de apoio, né, de venda, como que eu tenho que fazer? O que eu tenho? Quanto que eu tenho que vender? Para quantas pessoas eu tenho que mandar mensagem ou fazer ligações? Porque, gente, é importante a gente saber que as vendas, na maior parte dos negócios, quem faz somos nós. Não é uma venda passiva que você fica esperando o teu cliente chegar. Essa coisa da gente brincar de lojinha, de ficar esperando o cliente chegar, com tanta concorrência, com internet, né, com essas facilidades todas, quem não é visto não é lembrado. Se você não for atrás dos seus clientes, não começar a lembrar, criar mecanismos, por exemplo, de saber quando que os clientes finais, por exemplo, quando que vai acabar o produto dele, ele vai comprar de outra pessoa. Sabe? É muito mais fácil ele tá aqui, tá no celular, fala assim, tá acabando o meu perfume, né? Ai, será que eu ligo para Elisângela ou eu vou... Não, já olho aqui, já compro pela internet, recebo em casa, não tem nem trabalho, entendeu? Por isso que o trabalho do vendedor, o trabalho do ponto de apoio, que é quem está efetivando as vendas, seja para o executivo, seja para o cliente final, é isso, de estar indo atrás, de estar prospectando, de estar o tempo todo sendo lembrado pelas pessoas, né? E não só ser lembrado, mas promover produtos a mais, escolher aquilo que você tenha, de repente, no seu ponto de apoio, que às vezes está até um pouco parado, a gente sabe que sempre tem alguma coisa, e faz promoção, oferece para as pessoas. Porque se a gente só ficar esperando as pessoas virem, o negócio não vira. Fazer acompanhamento. Fazer acompanhamento, né? Eu sempre falo que a gente vende aquilo que a gente quer. Eu lembro que na outra empresa, uma vez, a gente teve algumas situações que começou a faltar produto, né? Também começou a ter, além de falta de produto, a gente tinha uma situação de um grupo nosso que o ponto de apoio mais próximo deles ficava a 6 horas daquela cidade. E era uma equipe grande, já tinha mais de 300 pessoas lá, e ficava 6 horas do ponto de apoio. 6 horas para ir, 6 horas para voltar, 12 horas para você ter produto, para ir buscar produto, vamos pensar assim. Fora o custo disso, né? Então, o que a gente fazia? A gente já deixava os kits montados. Eram kits de 25 perfumes que a gente vendia para as pessoas, que era o kit que tinha na época. A pessoa falava assim: eu quero fazer um negócio. Beleza, então esse valor, ela pagava, tá aqui seus 25 perfumes, né? Aí ela falava: e aquele outro? E aquele shampoo? Não sei o quê. Fantástico, você tem 50% de desconto na sua segunda compra. Como assim? A pessoa não. Gente, a gente que teve que criar pela necessidade alguma coisa que gerasse essa demanda também. A gente fazia a promoção, você está levando os 25 melhores perfumes da empresa, a gente colocava, e realmente eram coisas que tinham venda forte, né? Outra lembrança também, que eu sempre falo, quando o executivo está começando as vendas, eu sempre falo para ele, não mostra o catálogo completo de primeira. Mostra aqueles que você tem na sua mão, né? Porque o cara sai às vezes comprou uma caixinha com 10 perfumes, ele vai mostrar um catálogo que tem 120 fragrâncias. A chance do cliente escolher alguma fragrância que ele não tem a pronta entrega é muito grande. E dessa pessoa desistir também no meio do caminho, depois que fez a encomenda ainda, é também grande, né? Então, mostra aquilo que tem na mão. Por isso que eu sempre falo, a gente vende aquilo que a gente quer vender, entendeu? E se você não se sente muito seguro em vender, comece a usar o produto que você vai começar a ter uma experiência pessoal
e a venda vai acontecer, tá bom? Vamos lá. E aí eu queria entrar num ponto muito importante, que é o quê? A gente começar a falar para construir resultado dentro do ponto de apoio. Eu falo que o resultado do ponto de apoio ele tem que ser construído, né, de algumas maneiras, mas o ponto de apoio, ele é o quê? Ele é uma loja para fazer venda para cliente final? Ele também pode ser. E eu acho que todo mundo, todo ponto de apoio pode e deve também prospectar os seus clientes finais também, depois com o objetivo de transformá-los em executivos. Mas, quando eu falo de duas formas, né, a gente está falando basicamente de executivos. Que executivos? Aqueles que fazem parte da sua rede e aqueles que não fazem parte da sua rede. Tá? Quando a gente fala de executivos que não fazem parte da sua rede, eu acho que hoje é a maior parte do público dos pontos de apoio, né? Para a maior parte dos pontos de apoio, essa é a grande verdade, é a grande realidade. Porque, por qualquer motivo, acostumou-se a ter, a esperar que os executivos vão lá comprar. E realmente, né? O executivo, ele, especialmente se você está, às vezes, numa cidade menor, ele não tem muita opção. Ou ele compra com você, ou ele e pega o produto na hora, ou ele vai comprar na internet, pelo escritório virtual, vai receber em casa depois de alguns dias, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a rede não é sua, tá? Você não tem controle das vendas que você está fazendo. Você só está simplesmente tirando pedidos. Lógico que você pode entrar em contato, lógico que você deve não só entrar em contato, mas promover, dar um acompanhamento como ponto de apoio, não como líder dessas pessoas, né? Oferecer o seu espaço para fazerem caseiras, né? Fazer replicar os lançamentos da AMA, que já demos essas ideias também, mas o que é isso? A AMACA lançou o árabe. Não faz uma coisa do tipo, só pega o produto e entrega para as pessoas. Eu sei que o negócio quase evaporou, mas sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que chamar todo mundo que compra no seu ponto de apoio, todos os seus clientes, e convidar para o lançamento dos produtos, dos perfumes árabes na cidade, entendeu? Então, é uma forma de você poder começar a gerar mais demanda dentro do seu ponto de apoio. E a segunda etapa, a segunda parte, quais são? São os executivos que são da sua rede. Só que se a maior parte não tem, é importante que você tenha também. Por quê? Porque quando os executivos eles não estão sob o seu comando, vamos pensar assim, não fazem parte da sua equipe, não estão sob a sua liderança, muitas vezes eles saem e você não tem controle sobre isso. Você não sabe se o líder deles está recrutando, você não sabe se eles estão recrutando. Então, a tua medição sobre os seus negócios, ela acaba ficando comprometida também. Então, eu sempre recomendo que todo mundo, tá? Que todos os pontos de apoio também façam rede. É muito importante, gente, porque você consegue ganhar das duas formas. Não quer dizer, tá? Não quer dizer, isso é muito importante, que você deva misturar as duas coisas. Tá? Ser ponto de apoio não quer dizer favorecer a sua rede também. O ponto de apoio ele tem que atender indistinguidamente todos os executivos da AMACA Paris. Mas se você tem equipe e você é um ponto de apoio, com certeza uma coisa acelera a outra, tá? Isso a gente sabe muito bem também. A gente já viu isso acontecer demais. E quando o ponto de apoio trabalha em união com a liderança, aí o negócio explode, né? Mas a questão é, beleza, César, a gente tem que sair. Eu até coloquei essa primeira foto aí do passo 1, que normalmente a gente tem que buscar essas peças, né? São pessoas dos mais diversos perfis que estão por aí espalhadas e que a gente tem que conseguir recrutar. Como que a gente recruta essas pessoas? Você digital, né? Mas você digitar pelo Brasil inteiro, mas é uma forma de recrutamento também. Você pode recrutar online, você pode fazer alguma campanha
de Instagram, de Facebook, com geolocalização próximo ao seu ponto de apoio, né? Você pode fazer abordagem nos comércios, você pode fazer abordagem, distribuir panfleto ou amostra, alguma coisa assim, em locais onde tem um metrô, porta de metrô, ou rodoviária, ou rua de comércio, toda cidade tem, né? E começar a prospectar pessoas e convidá-las para ir para o seu ponto de apoio, né? A partir daí você começou a ter peças soltas ainda de um quebra-cabeça. Coloca sistematicamente eventos no seu ponto de apoio também. Toda segunda e quarta-feira, ou toda terça e quinta-feira, não sei as datas, até a Angélica vai poder falar melhor aqui, para que você coloque invariavelmente, faça chuva, faça sol. Tem você e mais uma pessoa, tem que ter toda semana APN. Toda semana é importante ter APN, tá? Porque aí você começa a criar uma máquina que vai começando a recrutar. E as pessoas que frequentam o teu ponto de apoio, que estão sabendo, elas não vão, talvez, toda semana, mas elas sabem que se elas tiverem um convidado, toda semana está acontecendo tal dia, ou de repente uma APN. Então, quando todo mundo está informado e cada um vai trazendo um de vez em quando, você sempre vai ter gente nas suas APNs no ponto de apoio. E lógico, o problema é que a gente faz, vou fazer 3 semanas, não veio ninguém, não vou fazer mais. Primeira coisa, tem que assumir a responsabilidade da liderança do seu negócio, né? O seu negócio é o seu ponto de apoio, o seu ID de executivo. Você acha que a gente já não fez reunião que não foi ninguém? Claro que já. Só que a questão a gente ficava extremamente irritado, né, Angélica? E falava assim, a gente não vai permitir. Aí chegava na semana seguinte, uns 3, 4 dias antes, a Angélica aliás, no dia seguinte da reunião que não foi ninguém, você já confirmou quantas pessoas. Você já falou com quantas pessoas, já está prospectando quando. E aí a gente já acompanha os números. Aí na outra semana já tinha gente, na outra semana já tinha gente. E assim, por isso que a gente fala sistematicamente, é frequência, consistência. A gente consegue ter sempre novas pessoas. Beleza. A partir daí, a gente começa a ter peças montadas esse quebra-cabeça, né? Ainda tá montando, mas ainda fala assim, é um rascunho daquela imagem final, da foto final, porque ainda não está montado, né? Alguns ventos podem arrancar algumas peças, né? Ou as pessoas desistem, a gente sabe disso também, e faz parte, né? A gente sempre fala, ó, eu falei de matemática, então parece que estou contando história, mas quero que vocês anotem isso que eu vou falar. De cada 20 pessoas que você recrutar, tá? De cada 20 pessoas que você recrutar, umas 3 ou 4 vão comprar um kit que chama kit sumiço. Você já viu o kit sumiço? Kit sumiço é aquele kit que ela compra, ela paga e some. Nunca mais você vai ver essa pessoa. Ela não te atende mais, ela não te responde mais. Às vezes até a figurinha do WhatsApp dela fica cinza, que ela te bloqueou. Sabe como é que é? Então, por quê? Não sei, mas é normal, faz parte, lembra? A gente tem que entender os nossos números. Aí a gente tem por volta de umas 12 a 14 pessoas que vão fazer alguma coisa de vez em quando, que são aquelas pessoas que vão consumir o produto, de vez em quando vão fazer alguma venda, alguma coisa assim, tá? E a gente vai ter por volta de 1 a 2 pessoas que vão construir o negócio, que vão ser construtoras, que vão trabalhar para fazer rede, para bater sênior, para bater prata, entendeu? Então a gente sabe que se a gente está olhando para construir multinível, né, para fazer rede, a gente vai ter que ter um número massivo mesmo de gente para poder encontrar. Pode ser a primeira pessoa que a gente vai recrutar, que vai ser um desses construtores, e aí pode dar sorte ainda de ser uma pessoa que vai ser um diamante, né? Mas pode ser a 20ª também. O problema é que muita gente não está afim de recrutar 20 para tentar, para testar, para ver se dá certo. Larga e desiste no meio do caminho, né? Então, mas a gente sempre fala, continua.
tá? O resultado do multinível ele é igual a uma maratona. Maratona, o que que é, né? Não é aquela corrida de 100 metros rasos que você dá aquela explosão durante alguns segundos e acabou, né? A maratona é aquela que você vai num ritmo constante por muito tempo, por uma distância bastante grande, naquele ritmo constante que talvez nem é o máximo que você consegue correr, mas você está sempre se movimentando. É um pouco todos os dias, um pouco todos os dias, um pouco todos os dias. Encarar como trabalho mesmo, né? Porque se nós formos olhar, né, para o mercado tradicional, né, para as pessoas que são CLT, né, que têm que cumprir uma rotina de trabalho diária, elas chegam lá de manhã, né, por volta das 8 horas, né, esse horário, né, continua sendo esse. E aí elas têm que fazer a mesma coisa todos os dias, né? Se a pessoa ela trabalha lá como assistente financeiro, por exemplo, ela tem lá que fazer o famoso pagar, né, contas a receber, né, fazer os cálculos, fazer a medição lá dos saldos, né, que fica, é uma rotina diária, todos os dias, das 8 às 18, das 18 horas, né, com uma hora ali mais ou menos de almoço, para ganhar um valor fixo, né, a gente sabe disso. Agora, o empreendedor, se ele colocar na sua rotina, a mesma rotina que as pessoas que trabalham no tradicional têm que ter, né, porque elas são mandadas, que elas são obrigadas, elas têm ali como uma obrigação, né, cumprir aquela carga horária, né, aquela repetição, né, de atividades todos os dias, por que não o empreendedor? Né, colocar metas, né? Não, a partir das 8 às 18, sabe, junto com o PA, vou falar com X pessoas por dia, né? Vou recrutar tantas pessoas, vou acompanhar a minha equipe, né? Cumprir aquela agenda de trabalhos das geradoras de renda todos os dias. Só que aí o resultado não vai ser fixo, né, gente? A gente sabe que o resultado vai ser muito maior e é teu. Olha que maravilha, né? Então, falta muito disso, da gente tomar a decisão, né? A decisão, não, eu vou fazer, né? Eu vou fazer esse negócio acontecer, né? Eu sei que tem muitos PAs aqui que estão há anos na AMACA, né? Já passaram por vários ciclos dentro do seu negócio, pegaram aquela explosão, né? Dos anos ali de 2019, que a gente queria estar junto com vocês, mas a gente chegou depois. Mas eu imagino, né, o quanto de experiência que vocês mesmos têm dentro do negócio, vocês já conhecem, vocês já vivenciaram, né? Nós sabemos que tem pontos de apoio que fatura aí 6 dígitos aí por mês, né, de pontuação, né, de valores, mas a gente sabe também que teve um período que muita gente teve um faturamento muito maior do que tem hoje, né, que foi aquele boom de explosão, ponto de apoio cheio, não sabe, não vencia fazer pedidos que já chegava, saía, igual os árabes agora, né, vocês já sentiram, né, que a gente está voltando esse ciclo, né, os árabes aí já está dando um recado para vocês, né, vocês já perceberam isso? Já perceberam? Né? Porque os ciclos eles vão e voltam. Só que aí o que, que tem que acontecer? Vocês têm que tomar a decisão, né? A decisão de, nossa, eu já passei por essa experiência, eu vi o quanto foi bom, né? Nós conversamos com muitos líderes esse mês e muitos deles contaram, nossa, eu construí minha casa com a Amaca Paris, né? Eu construí esse ponto de apoio com a Amaca Paris, eu comprei casa na praia, eu comprei carro, né? Viajei, realizei muitos sonhos com a empresa. Então, vocês sabem que dá certo, né? Todos vocês sabem. Só que cada um de vocês, cada ponto de apoio, tem que aumentar o número de executivos. Agora, é muito melhor que uma boa parte desses executivos sejam da rede de vocês, porque aí vocês vão ganhar 3 vezes com o cliente final, com o cliente executivo, né? E com a sua rede. Vocês vão ter 3 vendas. Isso dá muita segurança para vocês. E a gente sabe que o dinheiro ele aumenta o resultado, porque vocês estão vendo lá, estão trabalhando todos os dias, cumprindo a meta, sabe, cumprindo ali a carga horária do seu dia, sabe, tendo que fazer o que precisa ser feito realmente para ter resultado. Depois, no final do mês, vem os resultados, né? E aí vocês vão pegar esse resultado, o próprio resultado vai estimular vocês a trabalhar mais, porque vocês vão voltar a viver o que vocês já têm de experiência dentro da AMACA. E aí, com essa experiência, vocês vão viver de novo tudo aquilo e vão gerar mais resultado. Ou seja, vocês vão ter um resultado muito melhor do que toda a história que vocês já tiveram da AMACA Paris.
E aqui a gente tem os exemplos, né? Tá bem desenhadinho, né? A gente viu os quebra-cabeças que montam, né? No começo você vai recrutando, recrutando, fica as peças lá todas desordenadas. E aí o que que eu faço? É você juntar aquilo, né? Para poder formar a sua rede, né? O César vai passar a próxima tela, a gente comenta mais. E a ideia é justamente a gente conseguir chegar nesse desenho, né? Que é exatamente a ideia do multinível, né? De pessoa em pessoa. Primeiro, até aqui, vamos colocar primeiro e nesse Uhum. daqui, a gente está falando do seu esforço, né? Você juntou, recrutou as pessoas, você uniu as pessoas, É, começou a poucas formar pessoas, as né? primeiras equipes, né? Poucas pessoas. Mas aqui a gente está falando de duplicação. A liderança, você já formou novos líderes que começaram a duplicar também, né? Então e é isso que vai trazer segurança. Quantas pessoas, né? A gente viu que o patrocinador saiu e a pessoa não saiu, né? Quantas pessoas, agora imagina, né? Se todas as pessoas que você colocou no negócio também tivessem essa mesma decisão. Não importa se meu patrocinador vai continuar ou vai sair, eu vou ficar na Ama Paris, né? Então, se você tivesse um exército de pessoas assim, é óbvio, é óbvio que você estaria, de repente, 2, 3, 4, 5 pins acima do que você está hoje, né? Então, o que a gente precisa é justamente começar a conectar as pessoas para o sistema de treinamento, para usar os produtos com paixão mesmo, né? De se apaixonar pelos produtos. E aí, dessa forma, você vai começar a ter equipes que vão andar, eu sempre brinco, né? Que vão andar com você, sem você, e muitas vezes, apesar de você também, né? Vamos lá aqui. Agora, qual que é o segredo para isso? Também um dos pontos importantes, não digo segredo, mas uma das coisas a serem desvendadas na nossa matemática, a entender de meta, né? E meta, o que quer dizer, né? É você começar o mês já sabendo aonde você quer chegar. Porque Jim Rohn sempre falava, né, que quem não sabe onde quer chegar, não vai poder reclamar de onde for parar, né? Resumindo, assim, não era tão informal assim que ele falava. Mas é aquela história. Alguém entra num táxi, Uber não, porque Uber mas entra num táxi e fala assim, vai dirigindo. O cara vai, para onde você vai? Ah, vai dirigindo aí. Não existe isso, né? Só que parece que quando a gente está gerindo os nossos negócios, muita gente está entrando no táxi falando, dirige aí, porque não sabe onde quer chegar, não sabe nem o quão longe quer chegar. Então, se a gente não tem uma direção, não tem um ponto final que a gente quer chegar, a gente não sabe nem para onde ir. E aí fica naquela história daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, lembra? Lembram dessa música? Não pode ser assim. Vocês são protagonistas da vida de vocês, do negócio de vocês. Então, quando for começar o mês, né, já saiba o quanto que você quer chegar, né, aonde que você quer chegar. Divide essa meta por semana e de semana diariamente. Você vai saber o quanto que você tem que vender, o quanto você tem que faturar todos os dias. E é importante fazer esse acompanhamento todos os dias. Por quê? Porque se tem um dia que você desviou da sua meta, você não conseguiu chegar no número, no próximo dia você ainda consegue fazer um esforço a mais e consegue bater o número e ficar igual de novo. A tua meta versus realizado. Por quê? Porque se você só vai ver lá no final do mês, né, lá no último dia, nos últimos dias, você vê que você está menos da metade da sua meta, gente, já está tarde demais para tentar fazer alguma coisa, entende? Então, o que a gente precisa aí é olhando a nossa meta e o nosso realizado todos os dias. E aqui a gente tem, né, Angélica, uma receitinha de como que É, você que é executivo deve trabalhar no multinível as suas metas dentro do mês, né? Quer falar? não, pode falar para ele. A gente já falou bastante, né, sobre esse planejamento, mas pela repetição a gente sempre aprende mais, né? Eu sempre falo, defina o seu mês, né? É legal da gente dividir.
Do mesmo jeito que no nosso trabalho secular, vamos falar, na CLT, você tem a hora de entrar, a hora de sair, né? E tem hora do almoço, tem hora para todas as coisas. Aqui, se a gente seguir pelo menos uma orientação do que a gente tem que fazer, essa é uma linha geral do seu mês, né? Então, eu sempre coloco, do dia 1º ao dia 5, você tem que definir as metas mensais, né? Ajudar a sua equipe a definir as metas mensais, e nesses primeiros 5 dias, o seu discurso com a sua equipe tem que ser: já está ativo? Você já fez a sua ativação mensal? Já fez? Ah, não, mas a ativação mensal na Amaca é de 30 dias. Sim, é de 30 dias, mas se você ajustar todo mundo para se ativar nos primeiros 5 dias do mês, você consegue acompanhar na mesma estratégia todo mundo ao longo do mês, entendeu? Porque o mês ele encerra igual para todo mundo. Ele vai, a qualificação no dia 30, 31, bom, bateu, virou dia 1º, zerou a pontuação. Então, se aquela pessoa ela faz a ativação dela só nos últimos dias do mês, sabe o que acontece? Ela tá perdendo bônus de recompra, né? Ela não está conseguindo visualizar a rede dela, ela não consegue movimentar a MK se precisar também. Então, a loja está fechada ainda, a gente fala isso. Aprenda a abrir desde o primeiro dia do mês, né? De preferência nas primeiras horas. Então, do primeiro dia ao 5º dia é só falar de ativação, definir as metas e com a equipe, ativação, 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 ativação. E vocês, como ponto de apoio, estimular todos os executivos a fazerem as suas ativações no primeiro dia do mês. O ideal é no primeiro dia, porque vocês também já abrem um mês com faturamento maior, né? E nós sabemos que os executivos pegando os produtos nos primeiros dias do mês, o que vai acontecer? Eles já vão ter ali seus produtos para girar dentro do mês. Então, eles vão vender mais rapidamente dentro do mês, e aí, por volta do dia 10, já vai ter recompra, né? Por isso que é muito importante, né? Se você estiver fazendo cartaz, né? Ative até o dia 5, né? Faz ali cupons, né? Vocês podem usar a criatividade, né? E gerar um cartão fidelidade para todos que fizerem ativações até o dia 5 do mês, Sorteios né? também, né? Sorteios, né? Estimular, porque isso é fato, gente. Além de vocês abrirem o mês com maior faturamento dentro do ponto de apoio, né, vendendo ali para os executivos que vão fazer as ativações, esses mesmos executivos vão recomprar até o dia 10. Isso por experiência a gente sabe, né, porque eles vão vender, os produtos vão acabar, eles vão recomprar. E aí o que vai acontecer com esse executivo? Né, ele entrando nesse ritmo de trabalho desde o comecinho do mês, a chance dele ter uma nova qualificação, né, uma nova graduação até o dia 25, por exemplo, é muito grande. E isso começa a fomentar ali, né, aquele clima, né, maravilhoso dentro do seu ponto de apoio, né, reuniões cheias, tarde de experimentações, né, cheias, gente trazendo gente o tempo todo, né, porque é lógico que nesse período também tem a meta também, né, César, Exato, do recrutamento. claro. E nesses primeiros, do dia 6 até o dia 15, a gente fala muito de trabalhar o volume pessoal. O que é o volume pessoal? São não só as suas compras pessoais, não é só compra pessoal, porque você já se ativou no primeiro dia. Volume pessoal, a gente está falando de você abrir, você trabalhar o seu volume pessoal, você trabalhar a sua venda para novos clientes e atender os seus clientes atuais, recrutar pessoas novas para você, tá? E aquelas pessoas que você fechou no final do mês, começar a fazer as caseiras dela, lembra? A caseira normalmente leva alguns dias, né, para você poder começar para você, desde a hora que você programa até a hora que executa, leva alguns dias. Então, do dia 6 ao dia 15 é a hora que você tem que estar fazendo caseira pelo menos uma por semana com as pessoas da sua equipe, né? E acompanhando as metas da rede. Lembra, já passou 1, 2 semanas do começo do mês. Então, essa é a hora de você estar vendo com a sua equipe, semanalmente, eu sempre recomendo, os números que eles estão batendo, porque aí eles também vão ficar mais próximos
do objetivo deles antes do final do mês, né? Do dia 16 a 25, começar a trabalhar exatamente a questão. Continuar o volume pessoal, você sempre vende e você sempre recruta, tá? Mas a duplicação da rede, o que, que é? Você começar a trabalhar junto com a sua rede, aquelas pessoas que já estão começando a fazer, a ficar próximas da meta que elas têm, né? Do seu próximo PIN. Lembra, você não está fazendo o acompanhamento do pessoal para saber se as metas deles, principalmente as de recrutamento, estão batendo de pontuação? Legal. Se esse cara tá fazendo, tá tendo esse desempenho, é hora de você começar a correr junto com ele pelo menos uma vez por semana, alguma coisa assim, para que você vá junto com ele para fazer um acompanhamento da rede dele, para você ir numa caseira da equipe dele, junto com ele também para prestigiá-lo, né? E lógico, dessa forma um começa a puxar o outro. E lógico, né? Eu tenho uma coisa que eu falo e eu sempre ensinei, tá? E aí, isso aqui é uma dica, não é uma dica, não é um conselho, eu só estou compartilhando o que a gente fazia. Vai chegar um momento, né? Se vocês continuarem trabalhando, continuarem recrutando, né? Vai chegar um momento que vocês não vão conseguir dar atenção para todo mundo da rede de vocês. Vocês vão ter que começar a escolher as pessoas. Ah, César, eu vou fazer acepção de pessoas? Não. Você não vai escolher quem você mais gosta, quem você menos gosta, porque não é disso que a gente está falando no negócio. Mas você vai ter que escolher ou priorizar, não é nem escolher, é priorizar aquelas pessoas que estão desempenhando, que estão desenvolvendo dentro do seu negócio, que estão trabalhando direitinho, né? Ou se você tiver que escolher entre duas pessoas, uma que trabalha bastante e a outra que de vez em quando trabalha, nem te atende direito, qual delas você vai dar prioridade para dar atenção? Lógico, aquela que está fazendo as coisas direitinho, que está comprometida, que está aplicada, né? Então, a gente fazia o quê? Eu, particularmente, não trabalhava, não ia fazer caseira, não fazia acompanhamento com quem não estava ativo na minha rede. Começa por aí. Se a pessoa não tinha feito nem a ativação dela, não tinha nem o que eu fazer acompanhamento. Não ia fazer a PN com ela, não ia fazer caseira com ela. Por quê? O que ela estava fazendo provavelmente não ia dar certo, porque ela não estava comprometida para fazer. E mesmo que desse certo, ela ia duplicar errado. Porque as pessoas que entrassem abaixo dela iam duplicar o mesmo comportamento dela. Então, uma rede que não ia dar certo, né? Então, a gente sempre priorizou trabalhar com quem estava comprometido, fazendo ativação nos primeiros dias, tanto em todos os eventos presentes, tanto nos treinamentos presentes também, tá? E aí, essas pessoas que a gente, a partir do dia 20, 25, a gente começava a colar nessas pessoas, porque a gente sabia que elas estavam próximas do estavam perto de chegar no próximo PIN. E nesse período de 26 a 31, que é fechamento não é o último dia do mês, né? O fechamento ele Começa dia começa no dia primeiro. primeiro, mas do dia 26 ao dia 31 você acelera o fechamento, tá? Agora tem uma dica importante. A dica de Imperial que a gente fala, né? O mês, ele tem 25 dias. Como assim, Sérgio? Você tem que colocar a sua meta para você conseguir bater a sua meta, né? Até o dia 25. Por quê? Porque se você bater, se der errado, no dia 25 você não chegou na sua meta ainda, você tem mais 5, 6 dias para você bater a sua meta, entendeu? Aí você consegue chegar no final do mês, pelo menos com a meta batida. Mas eu sempre falei, meta não foi feita para ser batida, ela foi feita para ser explodida. Se você trabalhar até o dia 25 para bater sua meta, você tem 5, 6 dias de crescimento. Porque do dia 26 até o dia 30, 31, tudo que vier a mais de pontuação, de venda, é crescimento, entendeu? Em relação ao mês anterior. Então, a gente tem que No ter período essa que mais tem. dinâmica, sem Então, dúvida. o crescimento, geralmente, quando você faz isso, é de no mínimo 10%, Imagina de mês crescer, a mês. imagina crescer 10% mês a mês, velho. É o paraíso do É o paraíso do negócio. negócio. Vai acumulando. No final de um ano, você muito mais do que dobrou o seu negócio, entendeu? Sabe o que que é legal? É que quando você conhece os números, conhece as estatísticas, sabe o que tem que fazer, você tem esse domínio.
né? Você domina o seu negócio, né? Isso é muito legal. É diferente que você vai fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Igual o Érico ele falava, né? Do jeito que o brasileiro faz, né? Mas não é o nosso caso aqui, né? Porque aqui todo mundo tem treinamento, tem metodologia, tem estratégia, né? É só decidir fazer, né? Porque dá certo, né? Dá certo. Imagina vocês têm uma meta X dentro do mês de junho, né? Que até o dia 25 vocês bateram. Vocês vão ter uma semana de crescimento. É isso E mesmo. aí vocês vão dominar essa técnica. E aí depois em julho vocês colocam de novo, nossa, eu cresci, agora eu vou fazer de novo até dia 25 de julho. Só que aí o seu volume já vai ter sido maior, porque o volume que você cresceu no mês anterior, né, dos últimos dias, né, aquele trabalho, aquelas pessoas novas que entraram, né, aqueles produtos girando no mercado de novo, vai fazer uma diferença no mês seguinte. E Exato. aí no mês seguinte você cresce mais 10%, mais 8%, né? Nós temos experiência de chegar a 30%, 40%, porque depois, né? Volta naquela tela lá, só para eles terem visualizarem naquela da rede. Porque quando você vai enchendo de gente, aí você cresce mais 10%, né? Porque esses 10% de um mês para o outro, 8%, significa que mais pessoas que entraram na rede, né? Mais clientes que estão comprando, né? Essa pessoa da rede entra no mesmo objetivo, começa a multiplicar. E no multinível, quando chega ali num certo número de multiplicação, ele no ritmo, né? Porque todo mundo tem que estar trabalhando, não é gente sentada pontuando zero, não. É gente na mesma pegada que você, né? E como você duplica isso? Dando o exemplo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que chega num determinado nível ali, sabe, de crescimento, que de um mês para o outro começa quase que dobrar o volume, A gente já viu. né? A gente já viveu isso nas nossas redes. Imagina que a Então, a gente gente tem essa experiência, porque começa a multiplicar. Você imagina, você está começando a rede ali com 30 pessoas, depois você cresce em 10%, você coloca ali mais 10, né? Mais 5 pessoas na rede, mais ou menos, né? Aí, de repente, você chega a 50, aí depois já começa a crescer ali uns 15%, aí entra mais 10 pessoas, 12 pessoas, aí começa a crescer para 100, aí já começa a aumentar para 120, sabe? Aí vai chegar num número, né? Geralmente isso acontece quando chega num número mais alto, né? De pelo menos 200, 300 pessoas, aí já começa quase a dobrar, porque acontece aquela multiplicação, né? Aquela somatória de gente que de repente começa a multiplicar. Bom, e é importante para a gente fazer isso acontecer é confiar no processo. Vocês estão vendo aí esse funil, né? Mel dentro. Se a gente tiver um funil vazio, né? E colocar uma gota de mel nesse funil em cima, o que vai acontecer? Vai sair o que do outro lado? Nada, né? O mel ele vai cair, vai ficar escorrendo, vai espalhar, vai melecar as coisas e não vai sair nada. Se eu colocar outro, depois colocar mais uma gota daqui, uma semana eu coloco mais uma gota de mel, vai acontecer o quê? Nada também. Daqui 3 dias eu coloco mais uma gotinha de mel, vai acontecer o quê? Nada. O que eu quero dizer? Tem muita gente que trabalha assim. Ah, hoje eu vou mostrar um plano. Aí, uma gotinha de mel. Ah, amanhã eu vou apresentar o produto. Mais uma gotinha de mel. Ah, semana que vem tem um evento. Mais uma gotinha de mel. Você tem que entender que a gente tem que confiar no processo. O que é confiar no processo? Fazer todos os dias, mesmo que você não esteja vendo o resultado no começo. É o plantar. Quando você planta uma semente, é no mesmo dia que nasce a folha, que começa a nascer os brotos? Não. Mas você plantou, você vai lá, água, coloca água, você rega, você tira as ervas daninhas, você cuida, água de novo, limpa, vê se não veio. E todo dia você faz isso, todo dia você faz isso, até um tempo que começa a nascer os primeiros brotos. E quando a gente fala de confiar no processo, é isso. Você não tem que buscar o resultado, você tem que buscar o processo. Como assim, Césio? Lembra que eu falei que eu usei essa técnica no mercado tradicional também? Teve um período entre empresas de multinível que eu fiquei um tempo fora do multinível, né?
E sempre trabalhei muito com uma gestão comercial onde a gente tinha que olhar não pelo quanto que as pessoas tinham que produzir de vendas. Eu falava quanto que elas tinham que produzir em, em visitas comerciais, em apresentações de negócio. Dependendo da elas tinham que produzir pelo menos 2 apresentações de negócio do serviço que a gente vendia por dia. Dessa forma, eu não estava controlando o resultado, estava controlando o processo. Em 1 ano e meio, mais ou menos, a gente cresceu de 26 para 41 milhões de faturamento. Né? Por quê? Porque a gente sempre soube, a gente aprendeu no multinível, que se eu trabalhar bem o processo, o resultado ele vem como consequência. Não é que a gente fala, não corre atrás do dinheiro, que o dinheiro, senão o dinheiro vai correr de você. Corre atrás de fazer um bom trabalho constantemente, que o dinheiro vai te perseguir. É a mesma coisa, isso significa confiar no processo. É fazer, é executar todos os dias. É colocar um pouco, você não precisa despejar um balde de mel numa vez no funil, mas você precisa Colocar as gotinhas mais colocar rápido. colocar as gotinhas mais rápido e colocar todos os dias colocar, todos os dias colocar, todos os dias colocar, que uma hora isso começa a sair. Vai chegar um momento, quando o funil estiver cheio igual esse daí, qualquer coisa que você colocar em cima vai sair embaixo. Qualquer gotinha que você colocar em cima, ele vai sair embaixo. Por quê? Porque você já abasteceu o processo, entende? Então, mesmo quando a gente não está vendo o resultado ainda, é importante a gente continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, continuar plantando, continuar semeando, continuar cuidando daqueles executivos que a gente tem, continuar buscando por novos clientes, buscando por novos prospectos, e aí uma hora o negócio começa a acontecer, tá? Então, Vamos decidir, né? Encher esse funil, né? Agora no mês de junho, e começar a entrar nesse processo para todos os meses ter esse funil cheio, gerando resultados. é isso, gente, porque deixa eu colocar aqui. Quando a gente está falando de desenvolvimento de negócio, né, o segredo, a matemática do multinível primeiro, vamos lá resumir então, entender os seus números. Saber aonde você colocando o seu esforço, você consegue produzir mais resultado. E produzir esse resultado trabalhando incansavelmente todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você vê, coisa simples, mas que muita gente fala que é fácil de fazer e é fácil, por isso que é fácil de não fazer também. É simples demais para as pessoas acreditarem, mas esse negócio não é um negócio mirabolante de fazer mágica, é um negócio de fazer todos os dias e o resultado ele vem, né, Angélica? Exatamente, queridos. E qual é a sua meta desse mês? Né, eu sei que muita gente já vendeu muito, né, nesse Dia dos Namorados, né? A gente adorou passar o Dia dos Namorados aqui com vocês, né? Mas tem muita coisa para ser feita até o final do mês. Então, semeiem isso, sabe? Fale com novas pessoas, faça prospecção, tenham a meta, decidam fazer rede, sabe, de forma séria. Quem decidir, né, às vezes não entendeu alguns detalhes que nós falamos aqui hoje, entre em contato com a gente. A gente passa uma estratégia bem definida, né, bem personalizada ali para a sua região, sabe? A gente faz um estudo de como está a sua rede atual, sabe? Vamos crescer. Porque a gente está entrando num novo ciclo dentro da AMAC e também dentro do mercado. O mercado multinível ele já está muito aquecido. Tem muita gente buscando novas oportunidades. Então, mesmo quando como ponto de apoio, vocês podem trabalhar essas várias vertentes para poder ampliar os seus ganhos, né? E ter mais até segurança no futuro. É isso aí, certo? Vamos tirar Vamos nossa tirar nossa fotinha? foto, deixa eu encerrar Quem aqui a puder gravação. abrir as câmeras.